Tá na tela, pessoal. Reforços do time de Moraes no TSE dificultam ainda mais a vida de Bolsonaro na corte. Você queria notícia boa? Então tá aí. O Bolsonaro está cada vez mais perto de ficar inelegível. E agora nós tivemos a troca de 2 ministros do TSE. Se a configuração do tribunal já não era favorável ao Bolsonaro, agora a coisa piorou consideravelmente. E isso é ótimo. Se está ruim para o Bolsonaro, está bom para a gente, está bom para o povo brasileiro. O reforço dado ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pode dificultar ainda mais a vida de Jair Bolsonaro em relação às ações pendentes na corte. As 2 mudanças na composição dos ministros do TSE foram negativas para o ex-presidente. Isso significa que o Lula acertou nas indicações. Se fosse positiva, o Lula teria errado essa indicação, né? Até porque estava na mão do Lula escolher quem iria para o TSE. E ele escolheu bem. Portanto, Bolsonaro sai prejudicado dessa história. E isso é ótimo. Floriano de Azevedo Marques, que é um dos indicados ao TSE, é muito próximo de Alexandre de Moraes, que atuou nos bastidores para emplacar esse aliado. Já André Ramos Tavares, ministro substituto, até mantém uma boa relação com Bolsonaro. No entanto, é de se esperar que entre o ex-presidente e Moraes, Tavares vai optar por ficar ao lado do magistrado, segundo a coluna do Paulo Capelli no portal Metrópolis. É uma escolha muito fácil, né, gente? Você está lá, 2 opções. Você vai escolher ficar do lado do Bolsonaro, que está acabado, destruído, detonado, ou ficar ao lado do seu colega magistrado Alexandre de Moraes. Eu não pensaria 2 vezes. Os novos ministros vão ocupar as vagas do Carlos Orbach, que era muito próximo do Bolsonaro, portanto, ponto para o povo brasileiro, que vai ter aqui uma substituição muito interessante, e Carlos Mário Veloso, que também está deixando a corte. Só desse Carlos Orbach estar saindo do TSE já é uma grande notícia. Esses 2 nomes eram do agrado do Bolsonaro. A nomeação desses novos integrantes, o André Ramos Tavares e o Floriano de Azevedo Marques, foram feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Moraes agradeceu ao petista pela celeridade na apreciação dos nomes dos novos integrantes do TSE. Nós temos aí várias ações que serão analisadas em relação à possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível nos próximos meses, e a composição do tribunal está menos favorável ainda a Jair Bolsonaro. Acho muito difícil que ele escape com direitos políticos desses processos que ele vai enfrentar na corte. Lembrando que não existe cassação de direitos políticos. O que existe é a suspensão. Bolsonaro ficando inelegível vai ter seus direitos políticos suspensos por um prazo. Nunca é para sempre. Vai ser aí, no mínimo, 8 anos de inelegibilidade. Já seria excelente ter o Bolsonaro fora da política pelos próximos 8 anos. Garantiria que ele não seria candidato nas eleições presidenciais de 2026 e também nas eleições de 2030. Seria excelente. E eu acredito que não tem como ele escapar dessa condenação no TSE. São, se eu não me engano, 16 ações que podem deixar Bolsonaro inelegível, e a mais avançada é a que diz respeito àquela reunião que ele fez com os embaixadores para difamar o nosso sistema eleitoral. Reuniu embaixadores de todo o mundo em Brasília para falar mal da urna eletrônica, para detonar o nosso sistema de voto. E isso, claro, vai ser o motivo, muito provavelmente, da condenação do Bolsonaro no TSE, e ele vai ficar inelegível.